No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, 71% das instituições de ensino superior, aqui as instituições gaúchas, já criaram ou estão em fase de implantação de novos cursos de educação à distância, o famoso EAD. Sobre este tema, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, professor Bruno. Me ajuda, professor Eizerick. Perfeito, nota 10. Minha pronúncia está maravilhosa. 10. Né? E a coordenadora de Educação Continuada, de Educação à Distância, aqui da UBRA, professora Simone Echeveste. Echeveste. Muito bem, professores. Univos agora, ou não, a gente tem um debate aqui para ser feito. Você de casa pode participar, 99588-2374, pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua participação, né, e o que você entende por EAD, Educação à Distância, enfim. Bom, vamos começar com esse número. 71% das instituições de ensino gaúchas já criaram, estão em fase de implantação de novos cursos na modalidade EAD. O que representa esse dado no contexto da educação gaúcha? E vamos imaginar que dentro da educação a gente tem diferentes áreas, né? A gente tem humanas, a gente tem as exatas, enfim. Será que o EAD vai se enquadrar em todas essas possibilidades de ensino? Professora, por favor. Eu entendo que a educação à distância é um caminho sem volta. Na verdade, a gente está frente a um aluno digital no futuro, né, com outro tipo de informação, com outro tipo de aprendizagem. Então, isso naturalmente é um futuro que nós temos. Provavelmente 100% das instituições irão aderir ao EAD e, claro, a gente tem algumas restrições ou ainda algumas peculiaridades diárias, né? Mas, por exemplo, o ensino híbrido é um ensino agora que está muito em voga, que é algumas disciplinas presenciais, algumas à distância, mas o fato é que realmente ele vem ao encontro, né, de um perfil de uma pessoa que tem uma vida muito agitada, que precisa um tempo diferente, né? E que vê nessas tecnologias que a gente tem agora uma oportunidade para se capacitar, para poder fazer um curso diferente, uma educação continuada. Sim. E a educação à distância casa muito bem com isso, né? Bom, se for pegar na perspectiva das pedagogias culturais, a gente está aprendendo na frente da tela o tempo inteiro. Agora, a questão é o ensino mesmo, como a gente tem como ideia de pedagogia, enfim, para o ensino superior, por exemplo. Áreas, saúde. Será, professor, que a gente conseguiria Eu diria que cada área tem a sua peculiaridade. O que a gente não pode discutir mais é que o ensino à distância é uma realidade. Sim. Hoje nós temos praticamente 2 milhões de alunos do ensino superior no Brasil estudam à distância. Se nós vamos pegar os dados do Rio Grande do Sul, nos últimos 5 anos, o número de alunos que estudam no EAD subiu 70%. Mas uma coisa importante, né? Muito desse crescimento nos últimos 2 anos se deu em função da crise. Sim. Se deu em função do valor que se cobra a mensalidade de um EAD. Mas se esse valor, né, se juntar esse valor com uma qualidade de ensino, a tendência é que aumente esse número de alunos. E um dado muito interessante é que a maioria dos alunos que estudam no EAD hoje, a gente pode pensar que é a gurizada, como a gente diz, não. Mas a maioria dos alunos que estudam no EAD tem mais de 30 anos. Sim. Olha que interessante. Trabalham. Exato, é o trabalhador, é o cara que sustenta a família. Aquela gurizada que está na frente do computador, ela não optou ainda pelo EAD. Até porque, como a professora falou há pouco, eu também entendo que o futuro é o ensino híbrido. É aquele que mistura o ensino presencial, sim, vai vir na faculdade 2 ou 3 vezes por semana e vai estudar em casa os outros 2 ou 3 dias. Esse é o caminho. Mas o mais importante, além de estudar pessoalmente ou fazer EAD, é trabalhar com novas metodologias, trabalhar com metodologias ativas, né? Trabalhar com sala de aula invertida. Então, não é só a modalidade que se estuda, mas também como a faculdade vai atrair esses alunos. Bom, o EAD, vamos tentar entender também, porque assim, tem questões que envolvem a qualidade, por exemplo, do nosso sinal ou da nossa internet no Brasil ainda é muito questionável. A gente também tem o acesso à internet, né, em determinados momentos, em regiões, por exemplo, a gente não consegue 4G de forma alguma. Como é que vocês encaram hoje, né, na experiência que vocês têm, essas relações? E se o EAD é de fato democrático na medida em que ele pode reduzir os custos de alguma forma, dando acesso a pessoas que não teriam chance. A gente tem uma gama aqui na UBRA de estudantes que estão no FIES ou no FIES, enfim, no ProUni. Como é que a gente pode entender essas relações econômicas? Elas
Realmente o EAD pode baratear o ensino? É importante a gente desmistificar um pouco a questão do ensino à distância como um ensino ruim, fraco e de baixa qualidade, né? Isso existia há muitos anos atrás, a gente até brincava, faz um cursinho à distância, né? Faz pelo correio. Isso já, como disse o colega, que não existe mais, né? Nós temos hoje teorias, nós temos desenvolvimento de técnicas, de metodologias ativas importantes, de formação de professores, que mostram que existe, sim, muita qualidade no ensino à distância. É uma outra forma de se trabalhar, é um aluno mais autônomo, mais responsável pela sua aprendizagem, né? E tem várias formas de se aprender. Então, desvincular essa imagem, ela é muito importante. Esse nosso aluno, além da questão econômica, na UBRA, nós temos vários polos no Brasil inteiro. Sim. Né? Nós temos Palmas, no norte, por exemplo, nós temos alunos de pedagogia que são de uma tribo em Tocantins. Então, o acesso, ele é muito importante, né? Ela democratiza. Nem todas as cidades têm universidades. Sim. Quando tem públicas ou privadas, o acesso não é tão facilitado, seja financeiramente ou seja por questões de morar longe, né? Então, a EAD também cumpre em levar para esse aluno que teria dificuldades de se transferir para uma cidade, uma educação. Então, o que a gente observa, por exemplo, cidades muito pequenas, a EAD faz o quê? Ela forma pessoas que vão ser futuros professores, que vão ser futuros gestores dentro daquela cidade. Eles não poderiam se deslocar para uma grande capital ou para uma grande cidade para se formarem. Então, sim, a gente tem um ganho de qualificação profissional imenso no Brasil em regiões remotas, onde a gente não tem universidades próximas. Sim. A internet, às vezes, é um limitador. Mas o que a gente observa, por exemplo, na EAD? Alunos que moram em lugares onde o sinal é fraco ou não consegue, às vezes eles vão até o polo, fazem toda a captura do material, né? Sim. Gravam, vão para casa, estudam, voltam para o polo. Então, eles podem fazer isso não diariamente, mas de acordo com o ritmo deles. Bom. Isso é um ganho Sem dúvida. que a educação à distância É traz. uma economia. De economia, de Claro. qualificação e de melhora de Sim. vida, né? Essas pessoas têm uma oportunidade de melhorar de vida, o conhecimento é importante para isso. Sim. E se cumpre muito nisso. De aplicar esse conhecimento nas suas regiões, levando esse Sim. conhecimento de volta. Porque às vezes as Crescimento. pessoas se mudam do interior para a capital para estudar e não voltam mais. voltam. Eu não mais. tenho dúvida que as novas tecnologias elas são fundamentais para que o EAD cresça. Né? Daqui a pouco nós vamos estar com 5G. Sim, Né? claro. Então, essas novas tecnologias que surgem, e se nós vamos voltar muito tempo atrás, nós vamos lembrar dos cursos por correspondência. Sim. Que, Sim, na os verdade, primeiros, seria né? o Universal. avô, exato, seria o bisavô do que é o Sim. EAD hoje. Então, as tecnologias, elas são fundamentais. Mas é importante, quando a gente pensa em EAD, pensar no perfil. Não é qualquer aluno que tem perfil para estudar no EAD. É um aluno que tem que ser muito mais responsável, é um aluno que tem que ser muito mais comprometido com o estudo. Sim. Então, não é qualquer aluno que se adapta ao EAD. E por isso, hoje, a evasão no EAD ela é maior do que no ensino presencial. Nós temos um número, a evasão hoje chega a quase 53%. Acharam que ia ser barbada e Exatamente, não é acharam por que ia aí. ser barbado. Porque a Então, gente- assim, a evasão acaba sendo um pouco maior do que o presencial. Então, isso preocupa. O aluno não pode, não, vou fazer o EAD, é barbada, não. Ele vai ter que se esforçar, talvez mais do que aquele aluno que está fazendo o ensino presencial. Isso é importante, né? A gente não pode ir para uma modalidade à distância querendo os mesmos métodos que a gente usa no presencial. Nem o professor pode pensar dessa forma, que ele pode dar aula do mesmo jeito, e nem o aluno, né? Sim. Então, esse que o professor destaca é muito importante. O aluno tem que ser diferente. mais autônomo, ele tem que ser um aluno que tem que ter uma disciplina muito grande, porque ele tem que ter aquele horário, ele tem que se envolver, né? Se nós pudéssemos fazer uma figura bem simples, no EAD o aluno acaba sendo mais importante do que o professor. Sim, ele Sem dúvida. Né? Ele atua como professor de si mesmo. Não que o aluno não seja Sim. mais importante que o professor, Mas ele mas no atua. caso ele é muito mais protagonista No quesito, Do por que exemplo, o professor. cobrança. Do que o professor. Porque o professor fica em cima, então eu vou pro EAD que ele não fica em cima. Ou você tem que ficar em cima de si O mesmo. professor é um condutor, né? Ele vai Claro. dar uma trilha de aprendizagem e o Sim. aluno vai seguir. Isso é importante. Agora, eu vou expandir, e eu peço aqui, cada um manifeste, a gente está falando muito sobre o ensino superior, mas vou expandir porque o presidente eleito Jair Bolsonaro defende a expansão do EAD no Brasil. Né? Nesse cenário, a modalidade pode crescer ainda mais, e isso até mesmo para o ensino médio, por exemplo.
Nesse caso, a ideia de vocês como pedagogos, como professores, se fala muito do ambiente escolar, da socialização que se promove dentro dos muros da escola, dentro da sala de aula. O EAD, a gente está falando em híbrido, né? Um modelo que exige o presencial e também exige o EAD. É possível imaginar num futuro uma escola ou até mesmo uma universidade que não vai ter essa socialização direta dentro da sala de aula, convivem com os colegas e professores? Como vocês enxergam, cada um na sua perspectiva? Eu acredito que não, acredito que a interação é muito importante, né, para a formação da criança. Mas é inevitável a gente observar que o aluno digital, como a gente chama, ele pede essa tecnologia nova. Então, os meus filhos, por exemplo, hoje assistem videoaulas tranquilamente antes das provas. Então, a gente está agora numas semanas de prova nas escolas, em todas as escolas, né? Então, tu vai ver que eles estão estudando, quando tu olha, tu acha que eles estão vendo televisão. Não, eles estão assistindo videoaulas. Baixam eles no estão Google. assistindo documentários de história, geografia. Então, tu vê que é quase que natural esse movimento para o ensino mais autônomo. Eles né? implementam o seu EAD. Exatamente. Isso é natural para eles. Claro. Certo? Em relação ao Mas, e eu acho que isso é importante. O híbrido, para mim, eu acho que nessa formação básica, para a gente não perder a questão da convivência também, embora na EAD a gente trabalhe de forma cooperativa e colaborativa, então não quer dizer que tu vai quebrar essa convivência. Não. Né? A teoria diz que a ideia é tu conduzir um trabalho colaborativo, à distância, mas colaborativo. Eu preciso dizer que o ensino médio à distância ele já é uma realidade. Porque agora o Conselho Nacional de Educação aprovou semana retrasada que as escolas vão poder ter 30% da sua carga horária em EAD, de ensino médio. Então, obviamente, agora essa questão vai vir para os conselhos estaduais de educação e cada estado vai poder trabalhar com a sua legislação. Então, no novo ensino médio, quando nós vamos falar de trilhas, né, que deve começar a partir de 2021, 2022, nós vamos poder ter, dependendo do estado, até 30% da carga horária em EAD. Obviamente, uma carga horária aumentada do que nós temos hoje. Então, o pessoal que já está pensando em quem vai entrar para o ensino médio 2021, 2022, já vai poder ter no ensino médio também carga horária em EAD. Então, isso é uma realidade que se coloca já para o ensino médio. E só voltando rapidamente para o ensino superior e falando de EAD e de novidades, nós temos universidades fora do Brasil que não tem prédio, que não tem professor. Né? Então, quando a gente fala de educação, e a gente sempre acha que a educação ela é mais lenta, né? Existem muitas questões inovadoras, muitas propostas interessantes, né? Mas eu acho que quando a gente fala em educação, a gente tem que usar uma máxima que eu gosto muito, né? Temos pressa, então vamos devagar. Eu acho que é muito preocupante, às vezes, as pessoas falar sobre sem ter o conhecimento, né? Então, quando a gente vê debates a respeito disso e as pessoas achando que a questão das escolas de ensino médio ofertarem ensino à distância como se eles quisessem fazer um ensino mais fraco ou menos barateado, não. Muitas vezes o ensino à distância é mais caro que o presencial em função das tecnologias, né? É talvez a pessoa que não conheça o que tem por trás disso, né? A gente sabe que a pessoa busca o conhecimento. Então, se o aluno está buscando aquele conhecimento virtualmente ou presencialmente, é muito dele ir nesta busca, né? Quantas vezes a gente observa um aluno em sala de aula que está pensando em outra coisa. Então, isso não necessariamente implica em redução de qualidade. Eu vejo isso muito forte. A gente precisa ter um olhar especial para isso. Professora, e sempre olhando, isso é importante, a tecnologia como um meio. A tecnologia nunca é um fim. A tecnologia ela sempre tem que se levar em conta como um meio de aprendizagem, não um fim. Bom, eu vou encerrar dizendo o seguinte, ó, pelo que você entendeu aí de casa, o EAD chegou para ficar. A gente tem que agora aprender, como qualquer coisa nova, a lidar com ele. O que funciona e o que não funciona. Né? Vou já agradecendo a presença, professores, sejam sempre bem-vindos. E vou revelar aqui, por exemplo, nas aulas de doutorado, é muito comum a gente ler todos os polígrafos, ler todos os textos, todos os artigos, todas as teses e ainda assim buscar uma palestra daquele autor para que a gente possa entender na voz ou na palavra dele, da boca dele, o que ele queria dizer. Isso o teu filho está fazendo, a gente está fazendo aqui dentro da UBRA há muito tempo. Sejam sempre bem-vindos, obrigado. Muito obrigado. E voltaremos nessa discussão em breve, porque mudanças virão.